nós estamos falando dos fundamentos teóricos, vivenciais, experienciais daquilo que hoje nós chamamos de Hellinger Ciência, por ser esse corpo de conhecimentos que foram sendo desenvolvidos, descobertos por Bert Hellinger ao longo da sua vida. Os fundamentos desse trabalho, eu, Isabela, sintetizo da seguinte maneira: ordem, amor e consciência. Então a gente vai estar falando sobre essa dança da ordem e do amor e de como, através da ampliação da nossa consciência, nós podemos adquirir uma nova visão, mais força, mais saúde, mais plenitude, mais harmonia. E a base fundamental é o conhecimento, e o conhecimento, em grande medida, experiencial. Por isso a gente faz nossos exercícios e também as constelações no dia de hoje. Então eu gostaria de começar hoje lendo um poema que é fundamental para compreender a dança, a relação que existe entre a ordem e o amor. E está na página 34 do livro O Amor do Espírito na Hellinger Ciência, que é um livro de 2009, editado em português, na parte onde ele fala do tema que nós vamos estar tratando, que nós começamos a tratar na aula passada e vamos estar tratando no dia de hoje, que são as ordens do amor entre pais e filhos e dentro do grupo familiar. Ordem e amor. O amor preenche o que a ordem abarca. O amor é a água, a ordem é o jarro. A ordem reúne, o amor flui. Ordem e amor atuam unidos. Como uma canção obedece às harmonias, o amor obedece à ordem. E como é difícil para o ouvido acostumar-se às dissonâncias, mesmo que sejam explicadas. É difícil para a alma acostumar-se ao amor sem ordem. Alguns tratam essa ordem como se ela fosse uma opinião, que eles podem ter ou mudar à vontade. Contudo, ela nos é pré-estabelecida. Ela atua mesmo que não a entendamos. Não é inventada, mas descoberta. Nós a percebemos como ao sentido e à alma por seus efeitos. Então, nesse texto, nesse belo poema, Bert Hellinger nos mostra como ordem e amor estão intimamente correlacionados numa dança divina. E muitos dos problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia vêm de um amor sem ordem, que muitas vezes se manifesta de acordo com essas opiniões, com a cultura, com a compreensão limitada que cada família tem da vida, porque a vida vai além da família, vai além da cultura, vai além do país, né? Então aquilo que o Bert Hellinger nos mostra é que essas ordens que regem o relacionamento entre as pessoas, e não apenas o relacionamento entre as pessoas, mas o relacionamento com tudo, porque eu posso ter um relacionamento com o dinheiro, um relacionamento com o meu corpo, um relacionamento com a minha profissão, elas não são inventadas, elas são descobertas. Então a gente poderia dizer que o que o Bert Hellinger descobriu foram as leis, entre aspas, da gravidade dos relacionamentos humanos. Se eu pego esse controle e deixo ele cair, solto ele, a lei da gravidade vai atuar independentemente da minha opinião, né? E é a mesma coisa. Os 3 princípios fundamentais que ele descobriu são o pertencimento, a própria ordem, a ordem do tempo,
que vai construindo uma hierarquia e a ordem do equilíbrio nas trocas do relacionamento. E ao longo de todo esse curso, nós vamos estar falando disso em diferentes aspectos. Na semana passada, quando eu estava tratando do tema mãe, eu falei da primeira ordem essencial entre pais e filhos. Pais dão, filhos tomam. Então existe um fluxo do amor que vem de trás para frente. Da mesma maneira que eu não inverto essa ordem, não é uma opinião essa ordem que rege no profundo os relacionamentos, também não se muda esse fluxo, pelo menos não até agora. Sobre essa ordem no tempo transgeracional, de trás para frente, ele também tem um outro poema maravilhoso. A fonte romana. O jato d'água se ergue e se derrama em cheio sobre a taça de mármore, que enchendo-se transborda para a segunda taça. Esta se enriquece e verte para a terceira taça, e cada uma, ao mesmo tempo, recebe e dá, flui e repousa. Então essa ideia da fonte romana, quando a água que vem, a fonte, né? Essa é uma ideia muito presente, está na ilustração do nosso curso. Essa ideia da fonte está sempre muito presente dentro do trabalho do Bert Hellinger. Então a fonte derrama na primeira taça, que se enche, flui e repousa para a segunda taça, para a terceira taça. Então essa é a imagem do amor que flui entre gerações, de trás para frente. Então eu estou sempre cheia, só depende de mim. O que? Receber. O que um pai e uma mãe dão para um filho? O que antes receberam e tomaram dos seus próprios pais? A vida, sempre a vida em primeiro lugar. Isso é o essencial, que é transmitido entre gerações. E depois, tudo que eu consegui tomar da minha mãe e do meu pai. E eu já falei para vocês que existe esse conceito de tomar dentro da filosofia prática hellingeriana, que é um receber ativo. E esse tomar, ele envolve tomar tudo. Eu tomo a vida, me contento com ela, tomo com essa perspectiva espiritual de um grande presente que me é dado e passo para frente, com filhos, com projetos, com a minha própria felicidade, grata felicidade simplesmente pela essência da vida e pela experiência do viver. E sobre isso, ele tem um outro poema maravilhoso, A Bola Dourada. O que recebi pelo amor de meu pai, eu não lhe paguei, pois em criança ignorava o valor do dom. E quando me tornei homem, endureci como todo homem. Agora, vejo crescer meu filho, a quem amo tanto, como nenhum coração de pai se apegou a um filho. E o que antes recebi, estou pagando agora a quem não me deu, nem me vai retribuir. Pois quando ele for homem e pensar como os homens, seguirá como eu, os seus próprios caminhos. Com saudade, mas sem ciúme, eu verei pagar ao meu neto o que me era devido. Na sucessão dos tempos, meu olhar assiste, comovido e contente, ao jogo da vida. Cada um, com um sorriso, lança adiante a bola dourada. E a bola dourada nunca é devolvida. Então eu recebo a vida, recebo tudo mais que papai e mamãe me deram. Tomo tudo isso, tudo que parece bom, tudo que parece ruim, porque tomar tudo é tomar tudo mesmo. Tudo que eu tive, tudo que faltou,
E ao tomar, eu honro a dádiva e a pessoa. Ou melhor, eu honro a pessoa e a dádiva recebida. E como eu honro a dádiva recebida? Passando para frente e ostentando no peito com orgulho. Recebi isso do meu pai e da minha mãe. Inclusive naquilo que ele faltou. Só porque faltou isso é porque eu me tornei mais forte. Então, a ordem do amor entre pais e filhos, ela envolve receber, tomar, passar para frente, honrar a pessoa e a dádiva recebida. Então, ela envolve uma hierarquia, um fluxo dentro do tempo e ela envolve também uma compreensão acerca do meu pai e uma compreensão acerca da minha mãe, onde eu vejo a sua santa humanidade. O conceito de amor aos pais, dentro da filosofia hellingeriana, é um conceito de amar espiritualmente. Com isso, meu pai não é santo, meu pai não é perfeito, nem a minha mãe. Eles são humanos como eu. Então é como se com esse amor aos pais, que são as pessoas onde a gente enfrenta, por exemplo, traumas, o que o Bert Hellinger chama de amor interrompido, eu aprendesse uma qualidade de amor, que essa qualidade de amor efetivamente pode transformar todas as relações que eu tenho no meu dia a dia. Então, aquele amar ao próximo como a ti mesmo, esse primeiro próximo é o papai e a mamãe. Então, com todo o problema de autoestima, baixa ou alta autoestima, ele vai ter a ver com a relação que eu estabeleço com o meu pai e com a minha mãe. Ao mesmo tempo, eu sou 100% papai, 100% mamãe e tenho algo de especial como filho, algo que só é meu. Então é como se fosse uma descoberta de mim, daquilo que veio do meu pai, da minha mãe, mas também daquilo que me é particular. Então, no fundo, esse dar e tomar é um dar e tomar à vida. Tudo que acontece dentro de uma constelação familiar é para mais vida ou menos vida. E menos vida é mais morte. Por isso o trabalho que acontece aqui é um trabalho de extrema seriedade. Por quê? Eu observo onde está a minha alma, como se fosse um GPS. E a partir dali, eu vejo, ela vai para a vida ou ela vai para a morte? Como é ir para a vida? Mais vida é mais alegria, mais saúde, mais dinheiro, mais relacionamento. Mais prosperidade, saúde, tudo isso é mais vida. Na semana passada nós falamos um pouco sobre a mãe, né? Na mãe está nosso sim, está o nosso vínculo, está um arquétipo do que é o amor ideal e perfeito que eu estou sempre procurando. Quando eu estou procurando um outro relacionamento afetivo, eu estou procurando uma mãe ideal. Sempre eu estou procurando, porque com a mãe foi que eu experimentei aquela primeira união no ventre, que eu recebi o acolhimento e também com ela eu experimentei a separação. E o que é da esfera do pai? Todo o crescimento da pessoa começa com a mãe e vai para o pai. Ele estando presente fisicamente, materialmente ou não. Para aquelas pessoas onde o seu pai e a sua mãe, que são únicos, só existe um pai, existe uma mãe. Outras pessoas podem assumir essa função, mas o pai e a mãe são únicos. Essas pessoas que não tiveram contato, digamos, na convivência com o seu pai e a sua mãe biológicos, vão ter um desafio de encontrá-los nas suas células, porque essa presença todos têm. Então ninguém chega para mim e diz que não tem pai e não tem mãe. Também da mesma maneira que ninguém vai chegar para mim e dizer que não é fruto do amor e do prazer, porque isso também não existe. Do prazer todo mundo pode concordar, pelo menos. Não é? Olha que linda a natureza. Todos somos frutos do prazer. E nesse prazer acontece uma alquimia, acontece um milagre, acontece a união, a fusão, uma nova vida. Então,
Se a mãe é a nossa capacidade de dizer sim, o pai é a nossa capacidade de dizer não. Qual é a minha capacidade de dizer não? Ou eu imediatamente digo não para tudo, para depois poder dizer sim. Pai também, ele tem a ver com o nosso senso de realidade. Isso já Freud dizia. O pai traz um sentido de realidade, ou seja, o limite. Por isso, a lei, o sistema judiciário, o sistema educacional também tem uma função paterna. Trazer um senso de realidade, um senso de limite. Também ao pai se associa toda a saúde mental. Então, muito importante para a saúde de uma família, de uma saúde de uma pessoa, é o pai. A mãe é só 50%. E para a maioria das mulheres, especialmente aquelas que cuidam de todos os filhos sozinha, que trabalham, que trocam fralda, e que às vezes sentem a falta do marido, porque vejam bem, uma coisa é o meu marido, outra coisa é o pai dos meus filhos. Meus filhos não conhecem meu marido e eu não conheço o pai deles, porque nós existimos em relação. Eu sou uma pessoa com meu pai, eu sou outra com minha mãe. Eu sou outra com meu marido. Eu sou outra com os meus amigos. E com cada amigo, às vezes, eu sou diferente. Posso ter até algum padrão. Mas tem uma pessoa que eu sou mais docinha, tem uma pessoa que eu sou mais dura. Porque nunca são duas pessoas que se encontram. São sempre dois sistemas, duas consciências, duas maneiras de ver o mundo. Então, os conflitos, de um modo geral, como nós vimos na aula passada, realmente passada, da semana passada, conflito e paz, eles vão acontecer porque eu estou ligada a essa consciência restrita desse grupo e o outro está ligado à consciência restrita do grupo dele. E com o papai e da mamãe não vai ser diferente. Não são duas pessoas que se unem, são duas famílias. Então essa família tem um jeito, essa tem outro. E o que acontece na ordem hierárquica entre os sistemas? Para esse casamento funcionar, os dois vão ter que dar prioridade total para a relação do casal e para a nova família, para o novo sistema. Muitas vezes é difícil deixar a mamãe, deixar o papai, deixar a sogra, deixar as famílias de origem, né? Como eu posso excluir uma pessoa? Como um pai pode ser excluído de uma família? Não? Não pode? Não, mas como ele pode, a gente pode fingir que exclui ele. Agir como se estivesse excluindo ele. Ignorado. Eu ignoro uma pessoa. Eu até sei que ela existe. E ignoro. Me afasto, ignoro. O que mais? Me coloco maior. Me coloco maior. Criticar. Sim. Todas as vezes que eu quero ajudar meu pai ou minha mãe como se eu fosse os pais dele, eu fiquei sem pai e fiquei sem mãe. É um jeito de excluir. Muito bem. Eu me coloco grande. Eu saio do meu lugar e aí eu sou mãe dele, então eu fiquei sem pai. Muito bem. O que mais? Como eu posso excluir uma pessoa? Ignorar, me afastar, sair do meu lugar e ficar grande ou ficar numa posição que não é adequada naquela relação. O que mais? Falar mal e criticar a pessoa. Uma coisa é eu dizer, esse trabalho precisa ser melhor executado assim e tal. Outra coisa é eu transferir isso para o que é a pessoa. Uma coisa é eu falar, por exemplo, do que talvez a maneira como o pai está dando conta de resolver as contas. A outra coisa é eu dizer que ele não presta ou que ele não é capaz. São coisas distintas, porque o que nós somos capazes e o que nós fazemos não depende só da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio. Ele vai ter a ver com algo muito maior, que somos todos tomados a serviço. Estamos dentro de uma correnteza. O que mais? Como eu posso excluir uma pessoa? Quando eu quero que ele seja diferente. Muito bem, muito bem.
Alunos antigos, muito bem. Eu quero que a pessoa seja diferente, eu quero que ela se modifique. Eu não olho para ela. Olha o que acontece num relacionamento de casal, especialmente das mulheres em relação aos homens. Passam a tratar esse homem como um filho e ainda querem educá-lo. Então, todas essas maneiras onde, como um homem, o pai pode ser excluído, e aí transgeracionalmente e culturalmente a gente ainda tem muito mais, né? Por quê? Os homens sempre foram mais fortes fisicamente, nós vivemos dentro de uma cultura do patriarcado. Olha a quantidade de feminicídio, de violência. Então também culturalmente, olha lá o presidente. Ele não? Como ele não? Como ele não? Tudo que eu excluo ganha força. Ele sim, ele também, ela sim, ela também. Então essa é a visão da constelação familiar sobre a vida e o que leva a vida adiante. Então quando acontece uma exclusão do pai, uma exclusão do masculino, qual é a consequência? Eu já falei uma. Problemas mentais. Uma perda do senso de realidade. Entro demais num universo simbólico, num universo sentimental, num universo fantasioso. Então o pai ele traz o senso de realidade, ou seja, quanto tem na conta bancária? Quanto custa o que você vai fazer? E também um senso de limite para tudo, são as regras sociais, são as leis. Então, quando falta o pai, vamos ver o surgimento de problemas mentais. Por exemplo, uma outra questão que vai acontecer são os vícios, que nós vamos ter uma aula inteira sobre vícios, sobre drogas, sobre vícios de todo tipo. O que o Bert Hellinger fala, por exemplo, sobre o vício? Esse texto, ele está no livro A Cura, na página 110. O vício. Torna-se viciado aquele a quem falta algo. Para ele, o vício é um substituto. Como curamos um vício em nós? Reencontrando aquilo que nos falta. Quem ou o que falta no caso de um vício? Geralmente é o pai. Ninguém é capaz de sentir-se inteiro e completo sem seu pai. Sendo assim, o vício é a ânsia de reencontrar o que foi perdido e, com a sua ajuda, sentir-se são e restabelecido. Contudo, por ser apenas um substituto, o vício não é capaz de satisfazer essa necessidade. Por isso, prossegue sem o pai. Como podemos ajudar um viciado? Como ele pode ajudar a si próprio? Ele leva aquilo que foi perdido para dentro de seu vício, dessa forma, tornando-o supérfluo. O vício mais difundido em nosso tempo é, em muitos países, o fumo. Nem mesmo o fato de estar escrito "fumar mata" nos maços de cigarro assusta a maioria das pessoas. Para elas, ainda mais mortal é o sentimento de que algo lhes falta em seu mais profundo interior. Como é possível para um fumante levar o pai que lhe falta para dentro do seu vício? Primeiramente, o que ajuda é fumar com prazer, pois seu ato de fumar o conscientiza do quanto sente falta de algo. Quando deseja ou precisa fumar, sente o quanto lhe faz falta, por exemplo, seu pai. Assim que se prepara para tragar o cigarro, imagina seu pai. Então traga a fumaça profundamente em seus pulmões, olhando para seu pai, dizendo-lhe internamente: tomo você em minha vida e em meu coração. E fuma até sentir seu pai dentro de si.
Algo similar vale para o álcool. Aquele que se tornou doente devido a esse vício brinda com o pai antes de beber. Então bebe, lenta e profundamente, sorvendo seu pai a cada gole, até sentir-se preenchido por ele e vivenciá-lo completamente. E as mães? Como elas ajudam seus filhos viciados? Elas reconhecem que para seus filhos são apenas uma metade e nunca a totalidade. Ao invés de manter seus filhos longe do pai, os guiam com amor até ele. Esse movimento começa quando verem e amarem em seus filhos também o pai deles, recordando o tempo feliz em que se sentiam em unidade com ele em todos os aspectos. Dessa forma, reconhecem seu anseio por ele e se tornam um com ele novamente e saudáveis. E eu gostaria de chamar a atenção que nesse texto Bert Hellinger fala, por exemplo, o pai. Porque nunca, dentro da constelação familiar, existe uma causa linear. Isso aqui, em todas as situações, é isso. Ok? Porque eu posso dizer que eu sou 50%, porque eu sou uma parte de um, uma parte de outro, mas em termos de carga genética, é 100% do espermatozoide, 100% do óvulo. Então, digamos que nós somos 100 mais 100. E o João Garriga, que é um professor de constelação familiar, ele fala assim, quando 1 mais 1 somam mais que 2, né? Um pai e uma mãe não dá 2, dá 3. Sempre dá um filho, não há mais. Então é um mistério da vida, esse. Para eu poder desenvolver um processo de separação saudável, eu preciso da força do meu pai. O pai é quem traz a força para enfrentar as dificuldades, a resistência, a resiliência. Se por um lado Bert Hellinger diz assim, a mãe tem a cara do sucesso, o dinheiro tem a cara da mãe, ele também tem uma parte que é a parte do pai, que é o lidar com o limite, com as dificuldades e poder fazer isso crescer. Um outro aspecto da prosperidade que tem a ver com o pai, tem a ver com o respeito ao limite, tem a ver com o respeito à ordem, tem a ver com o respeito aos contratos, tem a ver com o respeito aos acordos. Ele também tem a ver com o seguinte, porque o pai tem a constância. Um dia eu fiquei muito feliz quando eu descobri o amor do meu pai dentro de mim. Quando eu percebi o meu pai e o amor do homem dentro da batida do meu coração. Essa constância. Está sempre ali. Como o sol que nasce todo dia. Como um pai que acorda todo dia e vai trabalhar. Essa persistência necessária para o sucesso, essa força, essa resistência, ela vem do pai. Muitas vezes dentro dessa dinâmica familiar de exclusão do pai, a mãe pode excluir o pai, essa exclusão pode ser transgeracional, porque nós já vimos também, já se observou também dentro da constelação familiar, que existem transferências. Então, às vezes, entre aquele casal aqui no presente não tem nem nada, mas houve uma dinâmica entre um outro casal que é transferida para esse casal no presente. Então, a raiva não é deste homem, a raiva foi uma raiva assumida de uma outra mulher em relação a um outro homem. Então, existe esse processo de exclusão que se dá por todos esses fatores, conhecidos e desconhecidos, mas muitas vezes, por exemplo, num relacionamento de casal, um pai quer ir embora, ou uma mãe quer ir embora. E o que é ir embora dentro da constelação familiar não é só um ir embora do relacionamento, é um ir embora, em última instância, da vida. Alguém quer morrer. A gente tem dentro de nós, como diz o Freud, o Eros e o Thanatos. O instinto da vida, do prazer, de crescimento, de multiplicação e o instinto da morte. E ainda bem, porque senão a gente vai viver aqui para sempre.
E a alma não conhece essa limitação entre dimensões. Então, às vezes, um pai quer ir embora do relacionamento, quer ir embora da vida. E o que acontece muitas vezes com um filho ou uma filha, mais especialmente, diz: eu no seu lugar. E essa, por exemplo, é a dinâmica que Bert Hellinger observou que está presente na anorexia. Eu no seu lugar, eu morro no seu lugar.